Boa tarde, todos os colegas de Portugal, de África. Estamos aqui para dar o pontapé inicial desse último momento, desse maravilhoso evento, que é o colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Quinto colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e sexto Informácio. Estamos aqui com a professora Marluce Paraíso, da UFMG, que vai proferir essa conferência intitulada Currículo, Diferença e Movimentos para o Aprender. Professora Marluce, chegue junto de nós. Boa tarde, professora. A professora Marluce é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, também professora do Programa de Pós-Graduação da UFMG. Ela é pesquisadora 1B do CNPq, vice-presidente da Associação Brasileira de Currículo, a ABDC, membro do núcleo estruturante do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFMG, também da Comissão de Acompanhamento e Autoavaliação do PPG, da Faculdade também de Educação da UFMG. A professora é fundadora e atual coordenadora do GEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Currículos e Culturas da Faculdade de Educação da Federal de Minas Gerais, onde ela vem atuando já há alguns anos e tendo, né, essa trajetória bastante significativa. Coordena as parcerias desse grupo de pesquisa com vários grupos de pesquisa no Brasil e no exterior. O Escreve V, aqui da UFBA, o Grupo de Pesquisa Conversações, da Federal do Espírito Santo, o Grupo de Estudos, Pesquisas em Educação e Relações de Gênero, da Federal do Rio Grande do Sul, o Grupo de Estudos, Pesquisa e Educação Escolar, da Instituições, Sujeitos e Currículos, da UFAL, e também o Grupo de Pesquisa Currículo e Educação Básica, da UFMA, GPED, Grupo de Currículos, Pesquisa e Educação Disciplinarmente, da Federal do Rio Grande do Sul, fazendo aí uma grande rede, né, professora? O Grupo de Investigação em Políticas Curriculares e Práticas Educativas da Universidade Salesiana de Quito, o outro grupo, Experiência, Saber, Formação da Educadora, da Universidade de Barcelona, CRI, também o Currículo Recursos Institucionais Educativos da Universidade de Valência, constituindo aí, então, essa rede nacional e internacional, articulando com o grupo que ela coordena. Também é autora de livros e publicações, resultados desses trabalhos todos, especificamente pesquisa sobre currículo e culturas, metodologias de pesquisa pós-críticas em educação, um outro livro de pesquisas sobre currículo, gênero e sexualidade, coordenadora da série de livros intituladas Memórias, Docências e Currículos, da Editora Brasil Publishing, foi coordenadora do programa de pós-graduação da UFMG em Educação, editora-chefe da revista Educação em Revista. Ela me pediu para não ler tudo, viu, gente? Mas eu achei que merece, né, toda essa expressão de todo um caminho traçado e trabalhado e desenvolvido por essa professora, sobretudo no FMG. E vejam só, membro do Conselho Científico do Colóquio Luso-Brasileiro de Currículo desde 2008, organizou e sediou no FMG este dito colóquio em 2012, é membro do Comitê Científico da SBPC, do Comitê Científico de vários congressos nacionais e internacionais, desenvolveu estágio sênior na Universidade de Barcelona, é professora colaboradora da Universidade Salesiana de Quito, no Equador, e desenvolveu seu doutorado em Educação na FRJ, o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, formou-se em Pedagogia na Federal de Viçosa, e está aqui agora conosco, né? Então, seus trabalhos de ensino, de pesquisa, extensão e orientação têm como foco os currículos da educação básica, currículo e diferença, currículo e culturas, currículo, gênero e sexualidade. E hoje ela vai nos falar, então, com essa temática, né? Currículo, diferença e movimentos para o aprender. Seja bem-vinda, professora Marluce, para essa conferência de encerramento do nosso colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Currículo e do nosso colóquio Informácio. Ai, muito obrigada, Ana. Eu já te agradeço aqui no meu roteiro, te agradeço mais especificamente, mas muito obrigada aí pelo carinho e por tudo. Eu quero, então, começar dando boa tarde, bom dia e boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aqui essa noite.
Eu gostaria de iniciar agradecendo enormemente à comissão organizadora deste evento o convite para estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço, sobretudo, ao meu querido amigo e ex-orientador Antônio Flávio Moreira e a José Augusto Pacheco, os criadores e presidentes de honra deste evento, e ao professor Roberto Sidney Macedo, o organizador desta edição. Eu quero agradecer a confiança em mim depositada para fazer a conferência de encerramento do 5º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e o 6º Informace, colóquio de estudos, pesquisas e intervenções em currículo e formação. Foi com um misto de emoção, alegria e apreensão que recebi e aceitei o desafio deste convite. E, é claro, a alegria venceu. Em segundo lugar, eu quero saudar a minha colega, coordenadora dessa sessão, a professora Ana Verena Madeiro, da UFBA, e dizer que é um prazer conhecê-la e encontrá-la, Ana, ainda que por aqui, pela tela de um computador. Mais cedo a gente se encontrou e agora a gente está se reencontrando. Eu quero saudar a todos e todas os professores e os professores da escola básica que há 30 anos cedem suas salas de aula, suas falas, seus tempos, seus depoimentos, seus relatos para as minhas pesquisas. Algumas professoras que fizeram relatos que eu usarei aqui, hoje, estão aqui conosco, e eu as reverencio, aplaudo e agradeço. Muito obrigada. Quero saudar também, e por fim, a todos e todas os participantes deste evento, colegas de diferentes partes do Brasil, de vários países africanos, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, de Timor-Leste, da Ásia e de Portugal e Europa. Colegas, portanto, de 4 continentes, vários países, inúmeras cidades, aqui reunidos e reunidas para discutir, abre aspas, currículo, saberes e culturas num século em desafios, resistências e em formação. É uma pena que não tenha sido possível a realização deste encontro presencialmente para que nos conhecêssemos, nos encontrássemos ou reencontrássemos em Salvador, Bahia, para confabularmos resistências para currículos e docências em um tempo com tantos desafios. O título dado à minha conferência, há mais de 2 anos atrás, quando o convite me chegou, foi Currículo, Diferença e Movimentos do Aprender. Hoje, eu a intitularia de Confabular Currículos e Docências para Liberar a Vida. Então, vamos deixar assim, Currículo, Diferença e Movimentos do Aprender, ou Confabular Currículos e Docências para Liberar a Vida em Tempos Sufocantes. De fato, tocou-nos viver um tempo complexo, porque estamos tomados e tomadas por uma sensação de que o mundo está em convulsão. Um tempo em que grupos capitalistas, colonialistas, racistas, heteropatriarcais, fascistas, reacionários, reagem às nossas conquistas de longos anos de lutas e investem para desfazê-las. Por isso, eu os chamo de reacionários e não apenas conservadores. São reações investidas para desfazer nossas conquistas trabalhistas, sexuais, feministas, anticoloniais, educacionais dos últimos séculos. Esses desmontes, perdas e agressões à vida, em todas as suas instâncias, somada à asfixia produzida pela pandemia, produz essa sensação de um mundo em convulsão. Essa sensação, por sua vez, produz medos, frustrações e, muitas vezes, apatia e impotência. Mas ela também nos força a encontrar saídas para deixar a vida perseverar. Afinal, a vida só quer ser liberada para crescer e perdurar. Foi essa sensação de que o mundo está em convulsão que levou, por exemplo, o grande pensador insubmisso indígena, Ailton Krenak, a escrever recentemente um belo livro intitulado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma adaptação de 2 palestras e uma entrevista que ele deu em Portugal no período de 2017 e 2019. Nele, Krenak explica a filosofia do pensamento indígena,
diagnostica um mundo doente por seus valores invertidos e ensina com uma linguagem simples e profunda que vem das entranhas para quem quiser aprender onde está o começo da mudança para adiar o fim do mundo. A expansão das subjetividades. É essa mesma sensação de convulsão do mundo, de aniquilamento da vida, que leva Suoli Ronick, pensadora psicanalista e crítica de arte, a propor, em uma clara interlocução com Krenak, que devemos buscar estratégias para acelerar o fim deste mundo, se quisermos, de fato, salvar o mundo da destruição em curso. É também essa sensação de perigo permanente experimentada no corpo e na alma que leva a escritora negra Conceição Evaristo a escrever contos como o belíssimo A Gente Combinamos de Não Morrer, publicado no seu livro Olhos d'Água, em que apresenta o cotidiano de uma favela marcada pela violência a que estão sujeitos moradores da periferia do Brasil e que a autora afrodescendente faz sangrar com a sua escrita, já que, como diz a escritora, abre aspas, escrever é uma maneira de sangrar, fecha aspas. Em um mundo como este, doente com as escolhas que fez e faz, é preciso sangrar na escrita para mostrar a atitude de escolher não morrer e deixar essa escolha vazar, já que, como diz Evaristo, abre aspas, uma escrita vaza uma subjetividade, fecha aspas. Une as duas autoras e o autor citados, com vidas tão diferentes, por um lado, a escuta dos sinais que a vida emite para mostrar que a morte ronda. E, por outro lado, a sensação de que é preciso acordar ou apropriar-se de diferentes modos da força vital para enfrentar os poderes que tentam estrangular a diferença e conter ou brecar a vida. Paul Preciado, em sua composição com Félix Guattari, lembra que nestes tempos, abre aspas, respirar se tornou tão difícil como conspirar. Fecha aspas. E quando não mais necessitamos dos dois, respirar e conspirar, mais difícil eles nos parecem. Daí a sensação de sufocamento. Essa mesma sensação de sufocamento da vida que me faz olhar a educação, os currículos e as docências a vida, já que, como disse o filósofo francês Gilles Deleuze, o outro nome dado à diferença é vida. E se os desafios desses tempos são tão gigantescos, é porque, de um lado, a vida está sendo brecada, sufocada, assassinada, destruída em todas as suas facetas há séculos, ao ponto de chegar muito próximo de seu esgotamento. Por outro lado, a vida, que é, portanto, diferença em si mesma, só quer perseverar, continuar, perdurar, permanecer, continuar, insistir, persistir, manter-se em movimento. A vida, do mesmo modo que a diferença, em sua ânsia de escapar de todas as formas de aprisionamento, de abuso, de destruição, de sufoco, busca sempre corpos abertos para insuflar movimentos. Busca conexões por caminhos incertos para continuar a fluir. Busca fazer escapar o aprisionamento das forças e produzir, uma vez mais, repetidamente, sempre, a proliferação e a fecundação que leva a expandir a subjetividade, a aprender e a viver. Trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é prisioneira ou de tentar fazê-la num combate incerto,
convocam Deleuze e Guattari, pensadores que também dedicaram uma vida inteira a pensar conceitos que ajudassem a recobrar o movimento que faz a vida fluir. Isso porque as forças clandestinas que buscam liberar a vida estão também por toda parte, em vários movimentos de insubmissão, do mesmo modo que o capitalismo e os fascismos se atualizam com estratégias de poder variadas para aniquilar vidas. O que parece ainda não sabemos é como integrar em um devir revolucionário comum essas diferentes forças clandestinas que existem e estão em todas as partes, mostrando o esgotamento dos modelos vigentes. E aqui eu estou falando em uma integração, ou aliança, ou junção, ou conexão de diferença, sem aprisionamento, sem diminuir ou apagar nenhuma força clandestina. Se ainda nos falta criar possíveis que nos levem a essa integração, que nos levem a essa insurreição contra o sufocamento da vida, da diferença, no campo das pesquisas, em currículos e docências, antes mesmo de integrar em um devir revolucionário comum essas forças e lutas a favor da vida, ainda nos falta afirmar o que professores e professoras fazem hoje quando criam seus currículos menores, porque é o presente, é o hoje que é o nosso problema e limite. Falta mostrar aos quatro cantos do mundo que professoras e professoras movimentam todos os dias e de diferentes modos forças clandestinas nos currículos menores que criam e praticam, porque estão lidando com os problemas do hoje em suas salas de aula. É para mostrar como professoras criam nos currículos menores, conectados com as questões do momento presente que precisam enfrentar, que eu invisto hoje aqui em minha fala. Os currículos menores, como tenho dito, são esses que emergem em processos de exterioridade ao Estado. Esses que são feitos por nós, educadoras, educadores, que todos os dias em nossas salas de aulas, na escola, na universidade, e também no movimento social, na rua, nos museus, nos teatros e nas nossas escritas, produzimos encontros para enfrentar e lidar com os problemas que nos vêm. Acionamos linguagens insubmissas que reverberam e fazem aprender. Acolhemos a diferença que potencializa e faz escutar os sinais de alerta que a vida emite quando está em perigo. Fazemos embates com o currículo maior, aquele feito sob o aval do Estado, com sua sede de controle, prescrição, padronização e colonização de nossas subjetividades. Nós que lutamos com o nosso fazer docente, curricular e pedagógico para sermos dignas e dignos do acontecimento. Acontecimento que, em Deleuze, é aquilo que há de novo na repetição, que permite conhecer o novo se fazendo. É isso que pretendo explorar nessa minha fala hoje. Argumento, portanto, que professores e professoras não desenvolvem currículos, mas criam currículos menores. Exatamente porque o território da sala de aula é espaço de traduções de conhecimentos variados, de encontros com culturas e com problemas de todos os tipos que professores e professoras precisam enfrentar todos os dias. Apesar de professoras e professoras enfrentarem dificuldades de todo tipo na escola, que tornam suas vidas nas escolas muito difíceis, elas encontram respiro que as fazem criar no currículo. Esses respiros com as quais agenciam professoras e professores fazem levar para suas aulas a música, o cinema, a poesia, as suas paixões em ensinar, seus desejos de transformar, as afecções de um aluno, seu comprometimento com um contexto, a literatura, as fabulações. Se em diferentes momentos, professores e professoras são capturadas pelo ódio, pelo medo e pela tristeza, porque enfrentam problemas de diferentes tipos e natureza nas escolas, porque são responsabilizadas e responsabilizados por problemas sociais e educacionais, porque têm embates com famílias, porque são diagnosticados e diagnosticados como faltosas ou faltosos,
e porque vivem diferentes tentativas de controle de suas criações e conexões com estudantes e suas vidas, essa captura não é permanente, porque o currículo tem uma conexão direta com a vida, que é movimento e só quer seguir, durar. Por mais que tente desconectar o currículo da vida, desde que essa palavra veio para o campo pedagógico no século XVI, essa conexão sempre é refeita, porque currículo, como entendo, não é percurso reto, nem lista de disciplinas e conhecimentos, nem prescrições para diferenciar. Currículo, como eu concebo, é território de encontros de vidas, onde pode se dar uma mudança imprescindível para enfrentar a asfixia do mundo, que é a mudança na esfera dos modos de existência. Professores e professoras estão no encontro com crianças e jovens, ao ter que traduzir conhecimentos de diferentes campos para o território da sala de aula, criam, se livram de capturas que as entristecem para enfraquecê-las e para arremessá-las a praticar um currículo à semelhança do currículo maior. Esse currículo, o maior, é aquele feito com selo do Estado e que, como não pode deixar de ser, traz todas as marcas desse regime de pensamento atual, que Sueli Ronick chama de colonial, racializante, capitalista, que, como afirma a autora, está imperando desde a Revolução Francesa e chegou agora ao cume de sua expressão quando deu a volta ao mundo na forma de capitalismo financeirizado. Esse regime colonial, capitalista, racializante, que é também heteropatriarcal, não é nenhuma abstração. Como lembra Ronick, ele se encarna nos modos de existências que predominam e implica um certo modo dominante de subjetividades. É claro que a educação e os currículos fazem parte das estratégias usadas nesse regime para colonizar nossos pensamentos, corpos, subjetividades, e então instaurar o medo de habitar a incerteza do mundo. Aliás, os últimos anos foram para o mundo grandes aulas nas quais se pôde aprender sobre a incerteza, sobre a dor, a solidão, o medo. Para brasileiros e brasileiras, foram também aulas em que se pôde aprender sobre retrocessos em conquistas sociais, educacionais, ambientais, sobre os sustentáculos frágeis do que chamamos de democracia, sobre a vida, dando sinais de alarmes de que está em real perigo de esgotamento. Mas não há mudança possível disso tudo que não passe por mudança nos modos de existências. Os movimentos atuais no contexto do racismo, os movimentos indígenas, os feminismos negros, lésbicos e da diferença sexual, os movimentos no campo das sexualidades e outros recentes mostram isso. E esses movimentos, essas lutas, os acontecimentos que eles provocam, também reverberam por todas as partes. Reverberam nas escolas, nas professoras e professores, e certamente nos currículos menores que elas criam. Professoras e professoras sentem, percebem e sabem que o currículo maior, este feito para a nação, vira as costas para a diferença que pulsa na escola, para a vida que quer perseverar, porque quer que todos e todas se fixem em ensinar competências e habilidades que servem a esse regime colonial, racializante, capitalista, que quer ensinar a impotência que engana, assim como o medo que nos faz reféns e nos quer escravas e escravos. Contudo, afirma aqui que a impotência, o engano e o medo produzem ódio, entristece alguns, mas também provoca e pode acionar aquele sinal de que os possíveis existentes já não servem, estão esgotados e é preciso criar possíveis outros. Quando interrogadas, interrogados sobre as políticas educacionais e curriculares atuais, as professoras e os professores falam e mostram que suas políticas são outras, exatamente porque precisam enfrentar os problemas do presente. E é para se juntar a elas e elas que divulga a partir daqui vários desses movimentos relatados por professoras e professores para minha pesquisa sobre o modo como lidam com o currículo maior.
Como fazem para trazer respiro na escola? E como criam nos currículos menores para enfrentar os problemas e desafios do aqui e agora, que elas encontram todos os dias em sala de aula? Então, meu convite aqui é para escutá-las, escutá-los e acompanhar os seus movimentos. Uma professora me disse, abre aspas, a BNC só pode ser feita porque não entende de relação com gente, porque não entende nada de como é nossa prática pedagógica, quando lidamos com tantas crianças com necessidades e culturas tão diferentes. Esses currículos só nos desgastam, porque precisamos usar nosso tempo, que é tão curto, para decifrar competências e habilidades e localizar o que já fazemos para relacionar com essas exigências. Não houve um dia em minha prática docente que o meu planejamento não tenha sido colocado em suspenso. São as particularidades de minhas alunas e dos meus alunos que redirecionam o que faço. Para mim, não existe a possibilidade de estar em sala de aula e não ser surpreendida pelas coisas inéditas e incontroláveis que acontecem todos os dias. Fecha aspas. Uma outra professora diz, abre aspas, eu penso que a BNCC da educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental é um gasto enorme de dinheiro público para tentar controlar a nossa prática e para dar a sensação de que algo está sendo feito para melhorar a educação, quando os problemas que temos são muito mais sérios e não podem ser resolvidos com a descrição de habilidades a serem construídas em cada ano escolar e área de conhecimento. No caso específico da BNCC, penso que ela é retrógrada e tecnicista. Mas há outras políticas, como a Política Nacional de Alfabetização, que eu acho ainda pior, porque é uma tentativa de empurrar um único modo de alfabetizar, baseado em um método defendido por um grupo específico. Desvaloriza tudo o que foi praticado e pesquisado sobre alfabetização em outras perspectivas. As políticas relacionadas à inclusão também são tenebrosas e pregam a segregação, sem contar as perseguições a temáticas importantes como gênero, raça e sexualidade. Fecha aspas. 3 outras professoras registraram sobre os modos como fazem política e como honra a docência de um modo que evidencia que elas sabem que o que fazem é parte de uma política, de uma micropolítica, que pode trazer mudança nos modos de existências. Uma professora disse, abre aspas, minha política é entrar na sala de aula todos os dias, ver e escutar meus alunos que precisam de mim e ensinar o que eu considero importante ensinar, relacionando com o que eles me trazem e que eles precisam para viver nesse mundo tão difícil para eles. A política que importa é a que eu faço, porque pode mudar a vida de meus alunos. Fecha aspas. E uma outra diz, abre aspas, exerço uma profissão que é uma profissão, mas é uma paixão, e é também uma questão de acreditar. Acreditar que a educação transforma nós mesmos e transforma o nosso ao redor. Eu honro a docência que pratico fazendo o que acredito. Só se consegue transformar a realidade em que se vive quando se enxerga ela. E ver o que nos passa nos transforma. Fecha aspas. E uma outra professora, que quer fazer seus alunos e alunas sonharem e voarem, assim se expressa sobre o currículo oficial brasileiro e a sua realidade. Abre aspas. Eu penso que esses currículos e livros didáticos que chegam aqui são coisas de outro mundo, de tão fora da realidade que estão. Pensa, eu trabalho em uma comunidade quilombola. As crianças são vivas, alegres, gostam de dançar, de cantar, aprendem tudo que eu ensino. Elas falam tão bem, mas falta tudo na comunidade, de livros ou bibliotecas a materiais mais básicos, como calçados, roupas, transportes, médicos, tratamento dentário. Mas elas seguem aí aprendendo tudo o que consigo lhes ensinar, apesar de tudo. Penso que as comunidades rurais são comunidades esquecidas pelo restante do povo brasileiro. E as comunidades quilombolas são comunidades imaginadas. Ser professor em uma comunidade quilombola é lidar com essas duas coisas.
com o esquecimento e a imaginação das pessoas. Eu preciso ter minha pedagogia própria para ressaltar o que minhas crianças têm de melhor e ajudar elas a sonhar e voar. Você acha que eu vou preferir desenvolver competência de usar as tecnologias ou cultura digital? Acho que é assim que está lá, diz a professora se referindo à BNCC. Ou vou trabalhar para que aquelas crianças admirem e aprendam a fazer as artes com argila e tintas naturais que suas bisavós, avós e mães fizeram e fazem para conseguir colocar comida nos pratos delas? Eu vou falar de responsabilidade ou vou ensinar a gritar bem alto e forte, para que essa gente sem noção saiba que essas crianças existem e querem voar? Vou ensinar eles a escrever bem com suas palavras as histórias que me contam, para que outros escutem, ou vou ficar tentando descobrir como vou desenvolver a competência pensamento científico? Você sabe, minha escolha já foi feita. Eles ficam com as suas lendas e eu fico com a minha realidade que eu preciso mudar. Interessante como essa professora chama a BNCC de uma lenda. Interessante o modo como as professoras sabem e falam das políticas curriculares e educacionais. Precisamos analisar ou interpretar o que dizem as professoras sobre os currículos que criam. O máximo que me permito em relação aos relatos das professoras e dos professores é buscar entender os agenciamentos que são feitos, as conexões que tornam isso possível para que essas forças clandestinas presentes nesse professor A se multipliquem. Apesar dos poderes que barram e invalidam esses saberes e dizeres de professoras e professores, há nas docentes e nos docentes que criam currículos nas escolas germes de um pensamento que vê isso com ódio. Uma professora expressa isso quando diz, abre aspas, lido com as políticas de currículo e da educação atuais na força do ódio, fecha aspas. E sim, há nelas e neles embriões de pensamento que considera a necessidade de devastar este mundo que estrangula a diferença quando convoca, abre aspas, vamos arrasar com tudo isso e começar tudo de novo? Fecha aspas. Me chama uma professora quando lê na minha presença as 10 competências da BNCC do ensino fundamental. Mas como alerta a poeta feminista Cherry Moraga, abre aspas, estimar a devastação é um ato perigoso, fecha aspas. E, abre aspas, interromper é ainda mais perigoso, fecha aspas. Completa outra escritora feminista de origem mexicana, Glória Anzaldúa. Então, convida Anzaldúa, vamos assumir nossa responsabilidade, colocá-la em nossas mãos e carregá-la com dignidade e força. Já pondo em marcha as suas cartas que escancaram a necessidade da escrita de si de muitas mulheres, negras, lésbicas, do campo, da periferia, dos países de terceiro mundo. Para que todas, sem exceção, possam dar seu grito contra aquilo que massacra a vida. Nessa mesma direção, ou seguindo essa linha de insubmissão apontada por Anzaldúa, vem investindo em encontrar modos de as professoras e os professores relatarem, registrarem, escreverem sobre os currículos menores que criam. Professoras registram muito pouco daquilo que criam, porque não tem tempo, porque suas condições de trabalho são péssimas, porque seus horários de trabalho são abusivos, porque não lhes sobra energia para o registro depois do que investe em suas aulas. Foi isso o que me disseram. E isso é triste, porque é o que elas e eles criam todos os dias que nos dá matéria para pensar e pesquisar na educação e no currículo. O currículo menor que professoras e professoras criam tem uma importância política e ética fundamental, porque introduz as linhas de fuga no currículo maior, que o faz esfacelar ao tornar evidente o quão absurdo e arrogante é sua pretensão de dizer aos professores e às professoras o que, quando e como ensinar. Professoras e professoras criam currículos, e há em suas criações esse sentimento de urgência em encontrar modos de conectar com as particularidades de suas alunas e alunos. Há buscas permanentes para o encontro da alegria de ensinar e do desejo de aprender.
E ao fazerem isso, professoras e professores estão assumindo a responsabilidade de ensinar movidos por forças clandestinas e carregando-a com dignidade e força, como sugeriu Anzaldúa. É agenciando com essas professoras que trago relatos para mostrar que professoras e professoras seguem o desafio daquilo que sentem que precisam trabalhar para enfrentar os problemas do presente, apesar das exigências do currículo maior. Nessa direção, um professor me disse, abre aspas, ensinar é uma experiência aberta, porque até mesmo aquilo que planejo muda durante a aula. Na semana passada, por exemplo, eu dava uma aula sobre o ODS, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no 7º ano. E uma aluna fez uma associação do Objetivo 2 com um post que viu nas redes sociais sobre a fila dos ossos e o cenário de fome no Brasil. Na mesma hora, lembrei do poema O Bicho, de Manuel Bandeira, e projetei para a turma, de modo que pudéssemos ler juntos. Um outro aluno se emocionou, porque lembrou que onde mora, todas as noites, uma senhora idosa passa e mexe no lixo, buscando algo para comer. Eu tinha planejado apresentar para a turma os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas ficamos apenas no 2º, falando sobre o retorno e o crescimento da fome e da miséria no Brasil. Fecha aspas. Observemos aí, com atenção, que o currículo prescritivo dança quando o currículo se encontra com a vida. Mostrando uma enorme abertura ao movimento e às novidades próprias do ensinar, assim como uma paciência quase espinosista para escutar e decidir como ensinar sem se desgastar com conflitos que ela considera cansativos e desnecessários, uma outra professora relata. Abre aspas. Depois que as aulas voltaram, eu decidi ler um livro de literatura infantil por dia para minha turma. É um momento prazeroso para mim e para as crianças do presencial. Chegou a primavera e eu estava explicando as estações do ano e suas mudanças para as crianças. Falei sobre os movimentos da Terra em relação ao Sol e elas me perguntaram por que não enxergamos estrelas durante o dia. Procurei dar explicações claras, com exemplos que os levassem a entender o fato de que a luz do Sol espalha muita luminosidade, ofuscando o brilho dos outros astros. Então, a Isabelle me perguntou a respeito do Big Bang. No dia seguinte, levei o livro Como Cheguei Aqui, da editora Brink Book. Lemos e nos encantamos com aquela espécie de biografia da Terra e dos seres humanos. As crianças empolgadas desenharam as fases que a Terra passou até a chegada dos Homo sapiens. Estavam muito curiosas e trocavam hipóteses enquanto se preparavam para voltar para casa. Algumas horas depois, recebi do meu aluno Iker uma mensagem de áudio. Nela, ele me perguntava se eu sabia como era o nome do Criador em hebraico. Em seguida, me mandou um vídeo de caráter religioso. Eu respondi em áudio dizendo que eu não sabia, mas ficaria encantada em aprender com ele. Imediatamente intuí o que teria acontecido. Ele era uma das crianças mais empolgadas com a minha leitura. Deve ter chegado em casa e contado para a família sobre o livro lido. Em vez de bater de frente com a concepção religiosa da família do Iker, convidei-o para no dia seguinte escrever no quadro e ensinar para mim e os colegas como se escrevia o nome do Criador em hebraico. Na sequência, perguntei para as crianças, nesse dia mesmo, quem teria plantado o mato que crescera muito no terreno em frente à nossa sala durante a pandemia. Mato, professora? Quem planta mato? Ninguém planta mato. E eu insisti, uai, então como aquele mato apareceu ali? Será que foi a diretora? O Thaleson arriscou. Todos riram. A diretora ia plantar mato para depois mandar cortar? Debochou Johnny. Foi Deus, falou com firmeza o João Lucas. Tá bom, Deus tudo criou, concordamos. Mas como Deus plantou mato? Disparei. 1000 olhos me atravessaram quietos. Eu insistia.
Plantamos milho, batata e até bananeira. Mas quem planta mato? Até que Johnny levantou depois de um tempo, encafifado, e gritou: já sei, professora, foi o passarinho. Meus olhos cruzaram com os de Johnny, que, percebendo meu olhar aprovador, disparava com confiança. O Criador criou tudo, criou até a natureza inteira, que de um jeito inteligente faz como é que é mesmo que você falou aquele dia, professora? Se recria? Perguntei, pensando que pudesse ser essa palavra que o Johnny buscava. Isso, gritava ele, com empolgação. Deus não precisava plantar o mato porque suas criaturas podem fazer isso para ele. Yasmin levantou a mão e me questionou. Mas como o passarinho planta o mato, professora? Antes que eu pudesse explicar, o Johnny gritou da sua mesa. Com o bico, ai, ele come e a semente depois avoa, as sementes caem. Às vezes, não preciso confrontar ciência versus religiosidade. Um pouco de empatia e conversação pode abrir muitas brechas para as crianças levantarem suas hipóteses sem criar conflitos cansativos e desnecessários com as famílias. Fecha aspas. Observemos que na criação de um currículo menor, a professora precisa lidar com problemas de todos os tipos, todos os dias. E é a sua paciência e abertura para criar momentos adequados e se conectar com as crianças que faz ela gestar em ambientes que a controlam um embrião de mundo e de vida. Um outro professor mostra em seu relato que até mesmo em um tema corriqueiro de uma aula de inglês é possível expandir horizontes, colocar em questão conhecimentos fakes, inventados para uma certa lógica, um regime de pensamento funcionar. Esse professor relata, abre aspas, geralmente, quando se pensa em ensino de língua inglesa na escola pública, logo vem a ideia de que a gente só aprende o verbo to be. De fato, são inúmeros desafios de trabalhar uma segunda língua na escola pública. Poucas aulas, poucos recursos, muitas dificuldades. No nosso currículo, temos temas que todos os professores precisam abordar. Um desses temas era chamado Festa da Família. Entendi que esse tema talvez trouxesse a ideia de um único tipo de família, provavelmente o heterossexual, ainda que isso não estivesse claro. Ainda estávamos no modo remoto devido à pandemia, então os recursos para se trabalhar eram ainda menores. Conversei com a professora de arte e a primeira coisa que fizemos foi tensionar essa ideia de festa da família. Mudamos o tema para Festa das Famílias. Achamos que, assim, no plural, poderíamos dizer que são muitos tipos de famílias e todos eles são bem-vindos em nossa festa. Em inglês, trabalhamos com families e usualmente mostramos como dizer o nome dos membros da família em inglês. Deixamos como atividade dos estudantes que trouxessem os vários tipos de família que encontrassem uma atividade de pesquisa e buscassem também como dizer o nome de cada um desses membros em inglês. Além disso, eles teriam que produzir um desenho sobre essa família que encontraram. No encontro online, surgiram comentários que demonstraram estranhamento com algumas famílias homoafetivas que os próprios alunos encontraram. Alguns alunos, ao se referirem a essas famílias, já começavam dizendo que não era preconceito, que era opinião. Mostramos como essas opiniões podem carregar ofensas e por quê. Buscamos, assim, desafiar o pensamento desses alunos e encorajar a perceber o preconceito nele existente. Evidente que isso é feito com muito medo, afinal, estávamos na casa dos alunos. Em tempos como este, todo cuidado deve ser redobrado, pois sabemos da necessidade de fazer esse trabalho, mas também sabemos das dimensões que isso pode tomar caso haja algum pai ou mãe conservador no ambiente. É um trabalho de problematização do que pensamos, apoiado no que chamo em minhas aulas de Why Methodology, metodologia dos porquês em tradução livre. Usamos diversas temáticas da disciplina para pensar a realidade. Nos desenhos das famílias apareceram arco-íris, flores, uma outra folha muito colorida. Parece que colorimos, de alguma forma, essa paisagem chapada e árida, que é muitas vezes a paisagem do currículo obrigatório. Interessante observar que no currículo menor, criado pelo professor, o medo o faz atuar com cuidado, mas não o paralisa em seu esforço para multiplicar sentidos, interrogar
e discutir temas do nosso presente. Mas no currículo menor também, às vezes é necessário criar, inclusive, uma outra língua, uma língua menor, para fazer a conexão que possibilita aprender e tornar algumas vidas na escola e no mundo vidas vivíveis. É isso que mostra uma professora no seguinte relato. Abre aspas. De 2016 até 2019, eu tinha um aluno muito desafiador chamado Guilherme. Ele tinha uma facilidade gigantesca para aprender os conceitos, sobretudo da matemática, mas tinha também uma limitação para se expressar oralmente e para realizar as atividades que eram solicitadas. Na maioria das vezes, não conseguíamos entender o que ele falava, sobretudo no primeiro ano, porque ele misturava elementos do mundo real com coisas dos jogos de computador que ele jogava. Além disso, ele não formava frases completas. Muitas vezes, ele dizia algumas palavras e tínhamos que tentar entender o que ele falava. No primeiro dia de aula, eu li para a turma um livro chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. A ideia era, a partir dessa história, trabalhar os nomes das crianças e iniciar o trabalho com alfabetização. Ele adorou a história, porque tinha o nome dele, e acho que isso fez toda a diferença para a nossa relação, já que, apesar de toda essa dificuldade inicial de comunicação, criamos uma afinidade muito grande, e ele sempre foi muito carinhoso comigo. Guilherme gostava particularmente de um jogo chamado Minecraft. A grande maioria de suas falas era relativa a esse jogo, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu nem sabia que era um jogo. Foram as outras crianças que me explicaram isso. Comecei a pesquisar um pouco sobre o jogo e tentava trazer alguma coisa dele para incentivar mais a participação do Guilherme. Colocava imagens do jogo nas atividades e coisas do tipo. Em um trabalho conjunto com da escola, onde estariam escondidas recompensas e aproveitávamos essa ideia para envolver também as outras crianças nessas buscas. Gradualmente, Guilherme avançou muito. Ao final do terceiro ano, ele já se comunicava muito bem, pelo menos era o que eu achava. Quando ele foi para o quarto ano, o grupo de professores reclamava que ele não entendia muito bem o que ele falava. E a mãe dele sugeriu que eles conversassem comigo e com a outra professora da turma, porque tínhamos ficado 3 anos com ele e, segundo a mãe, éramos fluentes em guilhermês. Ele estava completamente alfabetizado, mas ainda não gostava de fazer as atividades. Uma vez, ele nos explicou que não entendia por que tinha tanta coisa repetida na escola. Se ele já tinha estudado uma vez, por que precisava fazer atividades iguais? Se ele já tinha resolvido uma operação, por que precisava fazer uma lista delas? Na hora eu respondi que treinar era importante, que nem sempre aprendemos na primeira vez que fazemos. Mas eu sei que essa não é a resposta verdadeira e que, na maioria das vezes, não há razão para tanta repetição. Acho que essas perguntas dizem do que precisamos mudar nos nossos currículos para que seja mais interessante para todas as crianças. Fecha aspas. Observo que no currículo menor, a professora luta para conversar, alcançar, conectar e fazer aprender, porque sabe que o mundo já é muito duro com alguns de seus alunos. Interessante também que a professora que abre seu corpo para outras existências, recolhe, pensa e aprende com seus alunos. Interessante observar a amorosidade e potência da docência que, ao criar no currículo, ativa um conhecimento que a permite decifrar os sinais que a vida emite de que é preciso trazer um pouco de possível para uma criança não sufocar. Ao observar esse professorado que é capaz de cantar, de rir, de brincar, de jogar um jogo que nem conhece e fabular, reverbera em mim uma afirmação de Ailton Krenak, que diz, abre aspas, nosso tempo é especialista em criar ausências do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com quem ainda é capaz de estar vivo, de dançar, de brincar e de cantar.
e está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, prega o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é sempre poder contar mais uma história. Fecha aspas. Professoras e professores olham para os seus alunos, veem o que é possível fazer e criam currículos de acordo com o contexto em que trabalham. A professora que cria em seu currículo menor dá aula com paixão. É uma doadora universal e faz jus àquilo que pratica, dar aula. Busca conexões por caminhos insuspeitáveis, escapando de tudo que quer fazer sua vida insuportável na escola. Com isso, ao conectar forças ativas e enfrentar as reativas, professoras se mostram corajosas a habitar a incerteza do mundo e se recusam a se tornarem agentes passivas do currículo maior e do poder macropolítico. É com base nisso tudo que professoras fazem nas escolas que afirmo: professoras e professores criam o tempo todo nos currículos que praticam. Apesar de uma aposta que é constantemente feita e refeita na apatia, inapetência e indiferença da professora e do professor, professores mostram que currículo só faz sentido em sua ligação com a vida. E só existe de verdade com improvisação e criação cravados no presente. O problema foi um pensamento, esse mesmo que aprisiona a diferença, coloniza corpos e subjetividades e abusa da vida, que operaram sobre nós e que nós operamos sobre nós mesmas e mesmos, que sempre veem professores e professoras como faltosos e faltosas, como uma cópia de algum original inatingível. Este original é o próprio texto da política de currículo, ou uma teoria, ou a própria ciência. A física, a química, a biologia, a matemática, ou até mesmo o texto do grande filósofo, do sociólogo ou do cientista político. É esse pensamento que leva a afirmações como: o currículo X é bom, o problema é que professores não sabem trabalhá-lo. Ou, a teoria construtivista é boa, mas a professora não consegue implementá-la. Ou, a lei que torna obrigatório o ensino de história e da cultura afro e afro-brasileira é ótima. O problema é que professores não têm domínio do tema para implementá-lo. E assim vai se perpetuando essa ficção fraudulenta de que professores e professoras não sabem ensinar adequadamente. Por isso necessitam de currículos oficiais, de avaliações, de controles das famílias, de controles de todos os tipos. Enfim, o engano que repetiram tanto tempo coloca o texto como original, bom, e o professor como uma cópia, a quem sempre falta algo. Fomos educadas e educados para pensar mal da escola, mal da professora e do professor, de nós mesmos e mesmas. Assumo a posse de ir na contramão de todos esses discursos que veem o currículo como um texto original, uma prescrição de conteúdos imprescindíveis, como um artefato inatingível. Afirmo que esse discurso é um engano, uma ficção interessada, uma mentira. Afinal, falar assim sobre o docente e a docente é dar munição para mais ataques a professores e professoras. Esse discurso também serviu e serve para justificar baixos salários, condições de trabalhos indignas e, em alguns casos, até aviltantes. Serviu para professores e professoras se encherem de tristeza, para algumas educarem com predomínio de paixões tristes, de forças reativas, ressentimentos e até infelicidade. E isso, sim, é um problema que nos cabe a todos e todas nós debatermos, fazendo o que cada um e cada uma de nós pode fazer para resolver. Considero que essa tristeza e esse ressentimento fazem com que muitas professoras realmente eduquem julgando, medindo, limitando, hierarquizando, aniquilando a vida, como esse regime colonial, racializante, capitalista e heteropatriarcal quer que eduquemos. E quanto mais divulgamos esses discursos tristes sobre professoras, mais difícil fica conquistar a vida vigorosa e exuberante na educação. Essa que aumenta a potência.
Sendo um espaço de encontro entre heterogêneos por excelência, muitas coisas acontecem em um currículo menor. Dar-se conta de que tudo pode caber em um currículo é uma maravilha, mas também é uma dificuldade. Criar possíveis não é fácil em nenhum lugar. Romper com o já conhecido é difícil. E referências são necessárias em um currículo e na vida. Contudo, sem rupturas, é impossível explorar novos encontros positivos com nossas forças vitais. E professoras e professores fazem rupturas com textos curriculares, com grupos e normalizações que insistem em fazer do currículo um espaço de controles, rótulos e tristezas. Ao enfrentar os poderes que eles aparecem com estratégias diferentes todos os dias, professoras mostram que um currículo é espaço de lutas infinitas, mas também de conexões, de acolhimentos e do aprender. Um currículo, apesar de ser constituído de muitas formas vigentes, de muitas forças reativas, é feito também da mesma matéria da vida, ao mobilizar forças clandestinas e ativas. Há muitas praticantes de currículos nas escolas fazendo corte nas formas que aniquilam as forças clandestinas, operacionalizando movimentos para deformar as regras, normas, grades, operacionalizando movimentos que arriscam, que seguem o zigue-zaguear da vida, que ficam atentas às sensações suas e de seus alunos e alunas. Há muitos e muitas praticantes de currículos trabalhando no miudinho para encontrar os desejos dos diferentes, para enfatizar as suas dinâmicas, reforçá-las e acolhê-las. Muitos e muitas trabalham nos currículos, atentas e atentos às forças insurgentes que seguem uma linha que faz viver. Assim, compor com esses movimentos insurgentes, que também são de vários tipos e estão por muitos lugares, é ação que parece-me não pode mais ser adiada. Conectar essas subjetividades dissidentes e inconformadas, que estão em vários lugares lutando contra as tentativas de estrangulamento da diferença, parece questão de escutar os sinais que a vida emite na busca por recuperar o seu fôlego. Professoras e professores enfrentam tantos problemas e desafios todos os dias para ensinar, que se queremos mesmo produzir reexistências, se queremos reativar em nós o conhecimento que já foi desativado e que possibilita decifrar os sinais que a vida nos emite, é necessário dizermos de outros modos o que se passa nos currículos menores criados por professoras e, assim, ajudar a vida, que só quer encontrar o caminho para perseverar neste mundo que agoniza. Como lembra a escritora moçambicana Paulina Chiziane, a vida é como a água, nunca esquece o seu caminho. A água vai para o céu, mas volta a cair na terra. Vai para o subterrâneo, mas volta à superfície. A vida é um eterno ir e voltar. E nesse movimento de ir e vir, ela busca modos de durar e existir. Professores e professoras estão atentas a esse ir e vir da vida, quando dão jeitinho, se agenciam com estudantes, acolhem, inventam, dançam, cantam, sonham, brincam, ensinam, aprendem, inventam a metodologia do porquê, mostram que políticas de currículo são lendas, que algumas comunidades são inventadas e outras esquecidas, quando inventam línguas menores, como o guilhermês, em seu desejo de se conectar com os alunos, quando apostam, fazem olhar ao seu redor, para depois sonhar e voar. Expande subjetividades suas e dos seus alunos. Então, para finalizar, digo que esse estado constantemente divulgado e reafirmado de tristeza e falta da professora e de currículo ideal, com competências comuns para todos e todas, fazem parte de um regime de pensamento que se encarnou em um modo de produção das subjetividades e que hoje faz o mundo agonizar. A mudança disso também só é possível mudando os modos de existências. Por isso, professoras com os currículos menores que criam nos desafiam a ampliar nossa agenda de luta e a nossa linguagem nas pesquisas e nas nossas escritas
para nomear o que fazem no presente, para expressar as conexões que fazem, para dar conta de educar em um mundo diverso e complexo que clama por possíveis, por outros modos de existências. Afinal, só se cria possíveis quando as possibilidades existentes já foram todas esgotadas. E só é possível reexistir expandindo a nossa subjetividade. Muito obrigada. Obrigada, professora Marluce. Uma conferência muito instigante, como o Renê até comentou aqui no nosso bate-papo interno, bastante provocativa, né? Você que começa nos trazendo Krenak, Conceição Evaristo, fazendo essa provocação que no início e no final também, né? Onde está a mudança para adiar o fim do mundo e apontando para a expansão da subjetividade, depois trazendo essa reflexão tão importante, tão pertinente, de valorização do professor, do reconhecimento desses atos de currículo, do professor criando esses currículos menores e não só aplicando, né, desenvolvendo, mas todo esse potencial, e inclusive denunciando, né, essa fala de responsabilização distorcida, né, e trazendo para nós todas essas provocações nesse momento que estamos aqui caminhando, né, para o encerramento desse colóquio, que foi tão rico, e todas essas provocações, né, como criar os possíveis contra o sufocamento da vida, contra a indiferença, como os professores estão criando esses possíveis no cotidiano da escola, como os movimentos de tradução das políticas curriculares no contexto das práticas estão se dando por esses sujeitos curriculantes, né? São muitas provocações e uma dimensão política muito importante no sentido dessa valorização desse profissional, dessa pessoa, desse professor, dessa professora que está em sala, se aproximando dos seus alunos, criando esses possíveis contra o sufocamento da vida, contra a indiferença. Me chamou também bastante atenção essa expressão, né? O currículo maior dança quando o currículo se encontra com a vida. Muito forte, né? Essa percepção e essa discussão. Também uma outra denúncia ligada com as políticas, sobretudo a política de alfabetização, é destacada por uma das professoras, né? Um dos grandes absurdos que estamos vivendo em todo esse grupo de retrocessos que a senhora também destacou. Então, eu queria aqui agradecer muito toda essa provocação, essas reflexões trazidas, que vão nos deixando felizes, por um lado, em estarmos revitalizando as nossas posições, as nossas reflexões em relação a essa figura, né, do professor criando esses currículos menores, que, na verdade, são os maiores, em certo sentido, né? Então, eu agradeço. Gostaria de dizer que, por ser uma conferência, nós não abrimos para o debate, mas eu repasso, né, a palavra para si, para que possa se colocar e fazer também suas colocações finais e, de certa forma, uma despedida, né? Eu entro? Eu falo? Sim. Eu quero só... Eu encerro, acho que eu falei, eu quero agradecer mais uma vez a confiança em mim depositada, por todos vocês que organizaram o evento, mais uma vez, parabenizar todo mundo que está aí, porque eu escolhi o Roberto, né, elegi o Roberto para sintetizar todos os organizadores e as organizadoras deste evento, mas eu sei que tem muito trabalho de muita gente aí no miudinho. Agradecer muito a vocês pela confiança para este momento e parabenizar por esse belo evento. É um evento que eu acolho com muito carinho. Todo o meu grupo estávamos, assim, com muitos planos de baixarmos aí em Salvador, para curtirmos aí tudo e vivenciarmos. E a gente só adiou essa ida para Salvador em grupo. Mas vamos um dia parabenizar todos vocês e agradecer muitíssimo pela confiança em mim depositada. E até, né, o ano que vem, na Universidade de Minho, para esse evento maravilhoso que vamos dar continuidade. Obrigada, professora. Nós vamos dar... um pouquinho, registrar
registrar assim, um agradecimento muito grande ao professor querido Antônio Flávio Moreira. Muito obrigada, Antônio Flávio, por todo... Ai, vou ficar emocionada, mas não. À Por todo o vontade, é o investimento momento. que você fez há muitos anos, acho que é importantíssimo a gente registrar isso aqui, há muitos anos com sua parceria com os professores da Universidade de Portugal, e que depois expandiu, né, para todos esses países africanos, e que eu acho que a tendência é expandir mais, mas agradecer muitíssimo a você por nos oportunizar um evento como este, né, já com muitas edições, e que você, né, ajudou a criar e tem este evento com tanto carinho. Um grande abraço e muito obrigado. Isso também é criar possibilidades, criar possíveis. Obrigada, Marluce. Nós vamos ter agora, em sequência, a leitura da Carta de Salvador. Leomi, acho que o professor Roberto vem à tela. Pois não, Ana, muito obrigado. Muito obrigado pela mediação, Ana, mais uma vez, formacionista, né, de raiz. Nós agradecemos à professora Marluce Paraíso pela relevante e brilhante conferência. Conferência claramente em favor de currículos generativos, de currículos autorizantes, enfim, de currículos poéticos. Tá? Nossa gratidão, professora Marluce Paraíso. Vamos à leitura da Carta de Salvador, produzida pelo 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e 6º Informasse. O 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e 6º Informasse, tendo em vista o cenário de profundos retrocessos no campo educacional que vive o Brasil, constatando, por consequência, como as políticas de currículo e formação têm se transformado em vetores de consolidação de propostas educacionais anacrônicas e excludentes, avaliaram urgente a publicização das insatisfações e proposições reveladas nos âmbitos dos nossos eventos. Fundante é a compreensão dos estudiosos, pesquisadores, professores, estudantes presentes nesses colóquios, que todo ato educacional, em quaisquer circunstâncias, seja socialmente referendado e referenciado. Que atos de currículo tenham como ideário e princípios educacionais a qualificação emocional e da vida, pautados em processos emancipacionistas e, portanto, autorizantes. Nestes termos, resistimos às políticas que produzem diretrizes curriculares de formação de professores que omitam a valorização do trabalho e da formação docente e que tomem a escola e a universidade como meras ressonâncias de regulações políticas e administrativas. Nesses termos, realçamos a política como potência formacional e a formação como potência política. A exemplo, a não aceitação dos ideários da vaga conservadora que se autodenomina entre nós de escola sem partido. Uma tentativa agressiva e cínica de esvaziamento da necessária formação política no campo educacional. Por conseguinte, há que se afirmar o ato educativo como praxis política, realizada em âmbitos sociotécnicos, políticos, éticos, estéticos, culturais e espirituais, transversalizados nesses tempos periculosos pelo cuidado de si e do outro. Como consequência, faz-se necessário afirmar atos de currículo como atos valorados em debate. Nesses tempos de destruição da educação pública em todos os âmbitos, de disseminação de excludências, da negação da ciência, da diversidade e da diferença, da excludência genocida diante das necessidades e demandas das culturas e coletivos não hegemônicos, da devastação ambiental, da ganância sem freios, da insignificância social de políticas públicas, curriculistas comprometidos com os valores e direitos humanitários devem levantar suas vozes
dizendo basta, bem como realizar com afinco suas resistências. Nesses termos, nossos colóquios se hermanam às nossas entidades de classe acadêmicas, assim como aos eventos que ocupam lugares de luta para preservar conquistas educacionais seculares e para resistir, tendo como ideário a educação pública de qualidade. Que nossos atos de currículo e realizações heurísticas e formacionais sejam altaneiros nessa necessária luta, que honrem a vida de trabalho e de luta dos dignos educadores desse país e do mundo. José Augusto Pacheco, presidente do Colóquio Luso-Afro-Brasileiro, Universidade do Minho. Antônio Flávio Moreira, também presidente do Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Roberto Sidney Macedo, coordenador do 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Currículo. E a professora Denise Guerra, também coordenadora do 5º Colóquio Luso-Afro-Curricular de Questões Curriculares e do 6º Informácia. Nós chamamos, né, aqui, entre nós, a professora Denise Guerra, o professor Antônio Flávio Moreira, o professor Antônio Flávio, bom, enquanto o professor Antônio Flávio entra, não sei se o professor José Augusto Pacheco conseguiu também conexão, nós vamos aqui fazer os nossos agradecimentos. Tá? Nós agradecemos, portanto, a confiança dos presidentes do Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, professor José Augusto Pacheco e professor Antônio Flávio Moreira, tá? Pela confiança, tá? A nós depositada para que pudéssemos acolher e abraçar este 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Agradecemos aos formacionistas, como nos denominamos, pesquisadores, né, pesquisadoras, estudantes, né, do nosso grupo de pesquisa Formace, tá? Por ter uma corajosa e implicada, né, aceitação do desafio, né, de conceber, construir, colocar em prática 2 colóquios geminados e, principalmente, abraçar o 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Agradecer o apoio, tá, do CEAP, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico, e o trabalho intenso e estratégico do professor Bruno Olivato, principalmente, tá, no que concerne a complexidade das atividades digitais dos 2 colóquios. Nossos agradecimentos aos participantes que nos ajudaram a conquistar esses 3 dias densos e exuberantes em termos de heurística e formação curricular. Tá? Sei que nós, formacionistas, professores, estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, estão no limite de suas resistências físicas e mentais. Mas temos a certeza que estamos com nossos corações pulsando de alegria. Sim. Professora Denise Guerra. Com certeza, professor Roberto Sidney. Inicialmente, eu quero parabenizar a professora Marluce pela belíssima palestra, conferência, que aproximou ainda mais, não é, o pensamento dos professores à fala da professora Marluce. Então, saudações a todas as pessoas que participaram do 5º Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e do 6º Informácia. Um colóquio marcado pelo esgarçamento das questões curriculares no que concerne a educação, a ciência, a cultura e a arte pela vida. Agradecemos carinhosamente aos presidentes do colóquio
o professor José Augusto Pacheco e o querido professor Antônio Flávio Moreira por possibilitarem que este acontecimento se materializasse no Brasil, na Bahia, na FACED UFBA, com o Formace. Nesse sentido, agradecemos a todos os formacionistas que juntas, construímos esse belíssimo evento. Também agradecemos aos colegas de todas as universidades e das escolas básicas, professores e estudantes da pós-graduação, da graduação, que abrilhantaram com seus estudos e pesquisa o 5º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e do 6º em Formace. Em especial, nós, formacionistas, agradecemos ao professor Roberto Sidney Macedo por nos possibilitar vivenciar essa experiência de construir este evento que eu dizia no início, né, da minha fala, no primeiro dia, tão potente, tão magnânimo. Muito grata, professor Roberto Sidney, professor Antônio Flávio, professor José Augusto Pacheco. Muito obrigado, professor Denise. Professor Antônio Flávio, né? Agora uma até breve, por gentileza. A partir de suas palavras. Tanta palavra bonita, eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer, né? A fala tão bonita do Roberto e da Denise, mas só eu aproveito para dizer do prazer de ter participado deste colóquio, de ter participado de todos os colóquios que até agora foram promovidos, né? E de dizer que eu espero continuar participando dos próximos, que certamente, né, Roberto, nós teremos outras ocasiões de estarmos juntos, de ouvirmos considerações tão importantes sobre currículo, que é um tema que nos apaixona, e, portanto, termos a oportunidade de aprender tanto. Então, só meu muito obrigado a todos os que participaram, que organizaram, ao Roberto, à Denise, enfim, um abraço muito grande, muito carinhoso e até muito breve. Até breve, professor Antônio Flávio. Até breve, professora Denise. Através de todos os participantes, tá bom? Abraços. E agora vamos ao vídeo, né, de convite, né, para Braga Nauminho, no 6º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares. Estaremos lá. Por gentileza. Isso. O conhecimento é uma chama, um fogo roubado aos deuses. O conhecimento tem que ser cultivado, deixando as suas raízes penetrar a terra. Os caminhos do saber são múltiplos. É preciso saber procurar. Unidos pela vontade de aprender. Saber acolher os novos caminhantes. Aprender a trabalhar em equipa. Absorver a sabedoria dos outros. Você me ouviu? E procurar novos horizontes. Ah, não? Eu queria saber se... O conhecimento custa a conquistar, mas vale a pena quando colhemos os frutos Acabou. e os partilhamos com a comunidade. Basta um vídeo de... Celebramos as nossas realizações, Eu acho forjamos as amizades mais profundas e vivemos momentos que nunca vamos esquecer. 2 cidades históricas no Jardim do Minho. Foi nestas terras que nasceu Portugal.
Daqui, levamos o nosso conhecimento ao mundo. E convidamos o mundo à nossa casa. Muito obrigado. Vamos à nossa vinheta, né, para deixarmos, né, um toque de saudade em tudo aquilo que fizemos. Por gentileza. Não me ouviram. Até breve. Até breve. Até breve, professor Antônio Flávio. Até breve também. Muito obrigado por tudo. Um abraço grande, Roberto. Abraços e abraços. Abraço.